Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Nós estamos fazendo uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus e a nossa vida. E nós vamos hoje continuar, então, essa reflexão. Estamos falando, da vontade de Deus, de ser servo. E hoje nós vamos falar sobre o servo do Senhor, a importância desse servo ter restaurado o seu altar de adoração a Deus. Então, para conhecer a vontade de Deus, é preciso restaurar o altar. Mas o que significa restaurar o altar? É colocar Deus como prioridade em seu coração. É reconhecer que Ele é o único digno de receber a sua adoração, de ser adorado. Ele deve ter a preeminência em sua vida, em nossas vidas. Nós falhamos em nossa adoração em espírito e em verdade quando nós permitimos outros altares em nosso coração, ou seja, outros deuses no centro do nosso coração. Para reconstruir o nosso altar de adoração a Deus, ao Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que também é o nosso Deus, exige determinação. Nós temos um texto muito importante lá em 1 Reis, capítulo 18, versículos de 30 a 39, que falam sobre a restauração de um altar. E nós vamos ler este texto. E diz assim: Então Elias chamou o povo, aproximem-se, e eles se aglomeraram ao seu redor, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito: Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor e depois cavou um rego ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. E falou: Encham de água 4 vasilhas grandes, disse Elias, e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Depois fizeram isso, ele disse: Façam isso novamente, e eles fizeram. Agora façam mais uma vez, e eles fizeram pela terceira vez. E a água escorria do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira para oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé frente do altar e então orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje, Senhor, que tu és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo. Prove que fiz tudo isso por tua ordem. Ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte novamente para o Senhor. Elias ora: Prove hoje que o Senhor é Deus de Israel e que eu sou o seu servo. O que é o servo? Aquele que faz a vontade do seu Senhor. Ele diz: prove que fiz tudo isso por sua ordem. O Senhor, responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus e para que o coração deles se voltem para o Senhor. Restaurar o altar é colocar o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar na nossa vida.
este relacionamento deve ser o relacionamento mais importante da vida de um servo e de um adorador. O altar no latim é altus, e no hebraico ele se chama mitzbah, que significa lugar de sacrifício ou lugar de morte. Ou seja, Deus não pode ser adorado aonde o eu ainda está vivo, aonde o ego ainda domina e governa. O lugar de sacrifício, o lugar de morte do eu, para que a vida de Deus se torne a nossa vida, nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Jesus seja então exaltado como o Senhor das nossas vidas. Hoje Jesus é a rocha, Jesus é a pedra angular, a de esquina e principal. Foi ele que restaurou o altar, que edificou com a sua própria vida e sangue para que nós pudéssemos restaurar o nosso relacionamento de uma vez por todas com o nosso Deus. Restaurar no hebraico é hadash, que significa renovar, reparar e emendar. A restauração então começa com um convite: vinde a mim, ou chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. No altar restaurado, todos veem o servo do Deus Altíssimo, que tem um coração aonde no trono está assentado e reinando soberanamente o Senhor Deus e somente Ele. Restaurar o altar da comunhão, do relacionamento com Deus, nos traz a vida de Deus, Zoe. A vida de Deus em um servo, porque ninguém, nem um servo de Deus pode viver sem o seu Senhor. Ninguém é servo sem ter um Senhor. O altar é o lugar da presença, do encontro com Deus. Um coração totalmente entregue à sua vontade. A restauração do altar também acontece pela obediência. Na nova aliança, verdadeiro altar é o nosso coração. Cada um de nós tem dentro de si um altar que é o coração e que deve ser selado, restaurado. Todas as vezes que Israel ia atrás de outros deuses, quando se arrependiam, se humilhavam e voltavam para Deus, eram orientados a restaurar o altar e fazer então o sacrifício. Assim é conosco. Morremos para nós mesmos para que Ele assuma o seu lugar. Assim, o altar restaurado flui águas vivas provenientes de Deus. Para voltar a adorar ao Senhor, apesar de todas as contradições da nossa alma, nós precisamos de fé, de coragem e de determinação. Como lemos, depois que o altar foi restaurado, houve uma grande chuva para purificar, para regar, para fazer crescer. E é isto que acontece dentro dos nossos corações, porque cremos em Jesus. Torrentes de águas de vida começam a fluir, revelando assim uma íntima comunhão com o Pai. Nós entendemos esse texto lembrando que a idolatria não traz chuva, não traz sementes, não traz vida. Na verdade, a idolatria faz com que as coisas parem de crescer na nossa vida. Então, nós precisamos entender que Jesus disse lá em João 7,38, quem crê em mim,
do seu interior fluirão rios de água viva. Que assim seja na minha vida e também na sua vida. Será que o altar da adoração ao Deus está restaurado realmente ou existe outros ídolos no seu coração? Quando nós não estamos adorando somente a Deus, nossa vida é árida. Nossas emoções são secas e as bênçãos não chegam, porque Deus abomina qualquer tipo de idolatria. Reflita se realmente o seu coração, que é o altar do Senhor, ele está ali, entronizado, reinando soberanamente. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.